Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 a seguir. Antes de nós começarmos a palavra de hoje, vamos orar um minuto de oração. Já convido todos para fazer um minuto de oração. Meu Deus e meu Pai, já peço licença para entrar na sua presença, Senhor, mais uma vez nesse dia. Aleluia, Pai, que o Senhor continua com as suas mãos, Senhor, estendida sobre nós, sobre mim, sobre a minha família, sobre essa pessoa, sobre a família dessa pessoa que está nos ouvindo, Pai. Senhor, eu já estou crendo, Pai, que o Senhor, aleluia, está abençoando a cada um e a cada uma que entrarem por esse conteúdo nesse dia, Senhor. Deus, eu já, Pai, aleluia, apresento nessa oração todos os inscritos, Pai, aqui do História de Fé comigo, José Luiz. Pai, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro a cada uma, aleluia. São muitos, ó Pai, são mais de 23 mil seguidores aqui nessa rede social, aleluia, Pai, mas eu já peço, o Senhor vai de encontro a cada um, porque o Senhor, aleluia, é poderoso, não há quem se esconda dos olhos do Senhor. O Senhor é quem enxerga o oculto e também o escondido. Aleluia, Pai, continua conosco, Senhor, abençoando a cada uma, Pai. Continua, Senhor, com as suas mãos estendidas sobre nós, Pai. Já peço nesse dia, fica conosco, é o que eu te peço, é em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia, já peço para você deixar o seu joinha, o seu gostei, é um sinal que você está gostando do conteúdo da palavra de Deus. Não estou aqui para, aleluia, engrandecer, mas que eu diminua e o que Deus cresça em minha vida. Aleluia. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia, mas antes eu quero fazer o apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Deus é bom, porque Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que todos tenham vida, e vida é com abundância. Amém? Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Vamos para a palavra de Deus. Nesse dia que se encontra em Lucas, capítulo 9, a seguir. Vamos lá, irmãos. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem doenças, e enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas, dizendo-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Aleluia. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai, e dali partis. Mas aonde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi os pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Saindo, pois, seus discípulos percorreram as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou muito perplexo, porque dizia uns: João ressuscitou dos mortos. Outros, Elias apareceu, e outros, um dos antigos profetas se levantou.
Herodes, porém, disse-lhe: a João eu matei degolado. Quem é? Pois este a respeito de quem ouço tais coisas, e procurava ver. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito, e ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Aleluia. Santo de Israel. Mas as multidões, percebendo isso, seguiram-no, e Elias recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Ora, quando o dia começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo às aldeias e aos sítios em redor, se hospedem e achem no que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. Responderam eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós por comprar comida para todo esse povo. Aleluia. Pois eram cerca de 5.000 homens, e então disse a seus discípulos: fazei-os reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada um. Aleluia. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. Aleluia. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, os abençoou e partiu, e os entregavam aos seus discípulos para o pôr em diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram, e foram levantados do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Aleluia. Deus poderoso. Enquanto ele estava orando à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos, e perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros que um dos antigos profetas se levantou. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Aleluia. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contasse isso a ninguém. Rabassé. Aleluia. Glória a Deus. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao 3º dia ressuscite. Aleluia. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Aleluia.
Deus de poder e de glória. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e na dos santos anjos. Aleluia. Mas em verdade vos digo, Aleluia. Mas em verdade vos digo que alguns do que estão aqui, que de modo nenhum provarão a morte até que veja o reino de Deus. Aleluia. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Santo de Israel. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida que estava para acontecer em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. Aleluia. Deus é bom. E, quando estes se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobria, e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ao soar essa voz, Jesus foi achado sozinho, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Arabacé, quem dá canta arabaçu. No dia seguinte, quando desceram do monte, veio e olharam ao encontro uma grande multidão. Aleluia. E eis que um homem dentre a multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que tenho. Arabaçu, cantarabaçá. Pois um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar subitamente, convulsiona o teu espumare, mesmo depois de o que quebrantado, dificilmente o largo. Aleluia. E roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. Aleluia. Glória a Deus.
Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazer-me cá o teu filho. Ainda quando ele vinha chegando, o demônio o derribou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos se maravilhavam da majestade de Deus, e admirando-se todos de tudo que Jesus fazia, disse ele aos seus discípulos: onde vós estas as palavras em vossos ouvidos? Pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Ó Senhor. Aleluia. Eles, porém, não entendiam essa palavra, cujos sentidos lhe era encoberto, para que não o compreendessem. Aleluia. Eles, porém, não entendiam essa palavra, cujo sentido lhes era encoberto, para que não o compreendessem, e temia interrogá-lo a esse respeito. Aleluia. E suscitou que entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança e pôs junto de si. Aleluia. E disse: qualquer que receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós todos é o menor, este é grande. Cantarabás. Arabassubi andarabassubi cantarabassubi cantarabassa. Aleluia. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Respondeu-lhe Jesus: não lhe o proibais, porque quem não é contra vós é por vós. Aleluia. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Cantarabaçu. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Ó Senhor. Aleluia. Mas não o receberam, porque viajavam em direção a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendê-los e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia.
Aleluia. Quando iam pelo caminho, disse-lhe o homem: seguir-te-ei para onde quer que fores. Arabassé, cantarabás. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aleluia. E a outro diz: segue. Ao que este respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixar-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Oh, aleluia! Aleluia, Senhor. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apartamento para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 9. Aleluia. Vamos para o capítulo 10 de Lucas. Rabassa. O Santo de Israel. Aleluia. Santo de Israel. Deus é bom. Deus é poderoso. Vamos para a palavra, irmãos. Agora no capítulo 10. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eis que vos envio como cordeiro ao reino de lobos. Aleluia. Não leveis bolsa e nem alforge, nem alpacas, e a ninguém salteis pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja com essa casa. Paz seja com essa casa. Aleluia. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Aleluia. Também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. Aleluia. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Até o pó da vossa cidade
que se nos picou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto, que o reino de Deus é chegado. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, por assim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se operaram há muito, sentadas em cilício e cinza, elas se teriam arrependido. Contudo, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu, até o inferno descerás. Aleluia. Quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aleluia. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Aleluia, Senhor. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus poderoso, Deus de honra e glória. Aleluia. Senhor poderoso. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no céu. Aleluia. Naquela mesma hora exultou-se Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aleluia. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aleluia. Glória a Deus. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vereis. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vereis, e não ouviram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram. Aleluia. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E perguntou-lhe Jesus: E que está escrito na lei? Como lês tu? Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando o meio morto. Rabassa. Aleluia. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de lá. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de lado. Aleluia. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Aleluia. O Senhor. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os aos hospedeiros e disse: cuida dele, e tudo o que gastarem a mais, eu te pagareis por não voltar. Qual, pois, destes 3 parecem ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aleluia. Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele, disse-lhe: pois Jesus, vai e fazem tu mesmo. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em tua casa. Marta o recebeu em tua casa. Aleluia. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. E Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz ele, pois, que me ajudem. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom, Deus é poderoso. Esse foi o capítulo 10. Vamos para o capítulo 11. Aleluia. De Lucas. Deus de poder e de glória. Continua conosco, irmãos.
O conteúdo é um pouco longo, irmãos, mas é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Aleluia, glória ao nosso Deus. Vamos para a palavra. Estava Jesus em certo lugar orando e, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que ele lhes disse: Quando orastes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aleluia. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aleluia. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Não deixe entrar em tentações, mas livra-nos do mal. Aleluia. Santo de Israel. Disse-lhes também: Se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhes disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: Não me incomodes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te atender. Digo-vos que, ainda que não se levante para ir os dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e dará quantos pães eles precisar. Aleluia. Deus é bom. Pelo que eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, apre-se-lhe-á. Arabassa. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aleluia. Glória a Deus. Estava Jesus expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio do mudo, falou, e as multidões se admiravam. Mas alguns deles disseram: É por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, experimentando, lhe pediram o sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e casa sobre casa cairá. Aleluia. Ora, pois, se Satanás está dividido contra si mesmo,
como subsistirá o seu reino, pois dizeis que o expulsos do demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízos. Mas se é pelo dedo de Deus, que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós do reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão os seus bens. Aleluia. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiavam, e reparte os seus despojos. Aleluia. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajuntam, espalhe. Ora, havendo o espírito imundo saindo do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa, da onde saí. E chegando, achava a vida e adornada. Aleluia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Ó Senhor. Ora, enquanto ele dizia essas coisas, certa mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Mas ele respondeu: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Como afluíssem as multidões, começou ele a dizer: geração perversa é essa, ela pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para essa geração. Aleluia. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis, aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. E ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em um lugar oculto, nem debaixo do alqueiro, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Pois se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Oh Deus de Israel. Aleluia. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver iluminado, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Acabando Jesus de falar, um fariseu convidou-o para almoçar com ele, e havendo Jesus entrado, reclinou-se à mesa. O fariseu aqui virou-se, vendo que ele não se lavara antes de almoçar, ao que o Senhor lhe disse: Ora vós, os fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Aleluia. Glória a Deus. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e de toda a hortaliça, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Ora, estas coisas importava fazer, sem deixar aquelas. Aleluia. Ai de vós, fariseus, porque gostai dos primeiros assentos nas sinagogas e das saudações nas praças. Aleluia. Glória a Deus. Ai de vós, porque sois como as sepulturas que não aparecem, sobre as quais andam os homens sem o saber. Disse-lhe, então, um dos doutores da lei: Mestre, quando dizem isto, também nos afrontam a nós. Ele, porém, respondeu: Ai de vós também, doutores da lei, porque carregai os homens com fardos difíceis de suportar, e vós mesmo nem ainda com dos vossos dedos tocai nesses fardos. Aleluia. Ai de vós, porque edificai os túmulos dos profetas, e vossos pais os mataram. Arabacé. Oh Senhor. Assim sois testemunhas e aprovai as obras de vossos pais, porquanto eles o mataram, e vós lhes edificais os túmulos. Aleluia. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguiram outros. Aleluia. Para que esta geração se peçam contas do sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado,
desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, a esta geração se pedirão contas. Aleluia. Ai de vós, doutores da lei, porque tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entraste e impediste aos que entravam. Ó Senhor! Ao sair ele dali, começaram os escribas e os fariseus a apertaram fortemente a interrogá-lo acerca de muitas coisas. Aleluia! Armando-lhe ciladas a fim de o apanharem em alguma coisa que disseste. Aleluia! Glória a Deus! Esse foi o capítulo 11 de Lucas. Vamos para o capítulo 12. Aleluia! Deus é bom, irmãos. E Ele está aqui. Ele está aí também juntamente com você. Eita glória! Vamos para a palavra. Aleluia! Deus é bom. Vamos para a palavra. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete dos iratos será apregoado. Aleluia, Senhor. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a este temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Aleluia! E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem os confessará diante dos anjos de Deus. Oh, glória! Aleluia! Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que proferiu uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer.
Aleluia, Senhor. Porque o Espírito Santo nos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juízo ou repartidor entre vós? E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda a espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-se então uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzira com abundância. Aleluia. E ele arrazoava consigo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Disse então: Farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolhei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, homem, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aleluia. Aleluia, Senhor. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Cantarabassa. Considerai os corvos, que não semeiam e nem ceifam, não têm despensas e nem celeiro, contudo, Deus os alimenta, quanto mais não valeis vós do que as aves. Ó Senhor poderoso, ora, qual de vós, por mais ansioso que estejam, pode acrescentar um covado à sua estatura? Aleluia. Porquanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aleluia. Se, pois, Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homem de pouca fé. Aleluia. Ó Senhor da glória, não procureis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados. Porque a todas essas coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisai delas.
Buscai antes o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aleluia. Vendei o que possuís e dai a esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, tesouro nos céus que jamais acabam, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Aleluia. E segue semelhante a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vierem bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos que, aos quais o Senhor, quando vier, achar vigilando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará reclinar-se à mesa e, chegando-se, nos servirá. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados aqueles servos, aos quais o Senhor, quando vier, achar vigilando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa e, chegando-se, nos servirá. Aleluia. Quer venha na segunda vigia, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Aleluia. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria vir nada à sua casa. Estai vós também apercebidos, porque não há hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Aleluia. Então Pedro perguntou: Senhor, dize essa parábola a nós, ou também a todos? Respondeu o Senhor: Qual é, pois, se o mordomo fiel e prudente, que o Senhor porá sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração, aleluia. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disserem que o coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor desse servo no dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Ó Senhor.
O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muitos é dado, muito se lhe requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Aleluia. Vim lançar fogo à terra, e que mais quero se já está aceso? Há um batismo em que hei de ser batizado, e como mengústio que vem se a cumprir-se. Aleluia. Aleluia. Cuidai vós que vim trazer paz à terra, não eu vos digo, mas antes dissensão. Pois daqui em diante estarão 5 pessoas numa casa divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aleluia. Dizia também às multidões, quando verdes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. Aleluia. E quando verdes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor, Aleluia. E quando verdes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgai também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura fazer a pazes com ele no caminho, para que não suceda que ele te arrastem ao juiz, e o juiz te entregue ao ele, e o melinho te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagarem o derradeiro. Aleluia. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagarem o derradeiro lepto. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Esse foi o capítulo, irmão, 12. Aleluia. Hoje nós lemos aqui através dos leitores de tela, capítulo 9 ao capítulo 12. Glória a Deus. Irmãos, que bom, né? Tantas as coisas, tantos foram os milagres que Jesus fez, né? Jesus é o mesmo, Ele pode fazer milagre hoje também no presente. Então, irmãos, também quero fazer o apelo mais uma vez para você que não é crente, você que não é cristão, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, amém? Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então vamos orar. Um minutinho de oração para poder nós nos agradecermos a Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra desse dia.
Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, nas nossas vidas, na vida dessa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Deus, eu já peço, Pai, que o Senhor continua, Senhor, operando nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor. Oh, Jesus, o Senhor é o mesmo, Pai, aleluia, que expulsou aqueles demônios, pode expulsar todos os demônios de hoje também, aleluia, que anda assolando as famílias, as pessoas, os jovens, aleluia, os irmãos e as irmãs. Pai, eu já te peço, meu Deus, que todo mal saia em nome de Jesus. Meu Deus, eu já peço, Pai, aleluia, que todo mal que está assolando essa pessoa, assolando essa família, saia em nome de Jesus. Todo mal, na autoridade do nome de Jesus, todo mal que está assolando essa casa, assolando essa família, que todo mal, todo espírito imundo, toda legião de demônios, na autoridade do nome de Jesus, pega suas malas, Satanás, e sai em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Esse foi o conteúdo de hoje, essa foi a palavra de hoje. Amanhã estamos de volta com mais conteúdos da palavra de Deus. Fica conosco.